nós nos reunimos durante a semana, no breve intervalo do café, para fazer um resuminho e mandar ver. Fizemos o circuito humano, né? Aí nós elaboramos carros. Só uma perguntinha. Dessas pessoas que você citou, todas estão no curso ou tem alguém que é da escola e que não está fazendo o curso? Não, são todas do curso. Nós somos em 7, da mesma escola. Juliana, Vai. Ana Clara, Mônica, Creuza, Rosane e Marcela. E eu, Patrícia. Beleza. Então, é o circuito humano. Carros, ônibus, motocicleta, caminhões, bicicletas, feitos de papelão e outros materiais recicláveis. Essa é a ideia. Placa de trânsitos, semáforos feitos de materiais recicláveis. Pistas, faixa de pedestres feita com tinta e papelão. É um resumo, tá? Os alunos serão previamente distribuídos em grupos de condutores, grupos de pedestres e guardas de trânsito, e etc., né? E o desenvolvimento seria a simulação de um dia no trânsito. Nós, como professores, conversaremos previamente com os alunos sobre o que sabem sobre o trânsito e vamos pedir que eles se posicionem no circuito. Os comandos poderão ser feitos pelos alunos que dominarem o assunto e pelos professores, né? No caso, nós. Os alunos poderão trocar de personagem a cada simulação. O objetivo desse circuito humano é ensinar as regras de trânsito, utilizar o conhecimento de mundo de cada aluno, proporcionar um aprendizado efetivo e através da prática no circuito. A avaliação será dada através do desenvolvimento e das atividades propostas. Uma maquete, eu poderia dizer assim, do que seria o trânsito real, né? E eles atuariam ali de acordo com objetivos que você daria, e ele teria que seguir as regras do trânsito naquela pequena maquete, naquele pequeno desenho ali, né? É isso, sim, mais ou menos, resumidamente. Isso. Beleza, joia. Vocês vão ver aí um checklist para a gente comentar e trabalhar essas atividades que vocês falaram em cima dele. Esse checklist é o seguinte: eu falei de obter o máximo de estimulação do cérebro possível, né? Mas, para que isso possa ocorrer, além de você trabalhar vários elementos, som, luz e tal, tem 4 pontos fundamentais aí para você conseguir uma boa assimilação, que é esse checklist aí que eu coloquei: objetivo, imprevisibilidade, desafio e reverberação. Desses 4 itens, quanto mais vocês conseguirem numa mesma atividade, mais sucesso vocês vão ter. Então, se você tem uma atividade que ela não está com um objetivo muito claro para o aluno, ela já vai ter um prejuízo nessa atividade. Entendam, eu não estou falando... quando eu falo em objetivo, eu falo em questão de cérebro. Então, se a criança está lá preocupada em ter um objetivo, tia, mas para que isso? Para que? Ela, às vezes, nem vai estar... Mas eu digo em termos de cérebro, o mecanismo dela vai estar trabalhando sem um objetivo delimitado, delineado, e isso não é bom para ele. Então, o primeiro item, objetivo. O segundo, imprevisibilidade. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma atividade que, ao repetir, ela é a mesma coisa, ela é totalmente previsível, essa atividade não serve para ser trabalhada constantemente com o aluno. Ela só vai servir para uma vez, no máximo 2. Né? A partir da 3ª vez, o cérebro já sabe os macetes, já decorou, já sabe como é que é, já não tem interesse naquilo. Então, se você faz um joguinho, ou você faz uma atividade qualquer, e essa atividade ela é sempre igualzinha, né? Você foi lá, desenhou um percurso, e aí colocou as placas de trânsito, então, ao andar naquele percurso, vai ser sempre as mesmas coisas, pare, siga, sinal vermelho, sinal verde, não sei o quê. Ele, sabe, a primeira vez vai ser novidade, a segunda vai ser interessante, na terceira ele já sabe como é que é aquele percurso, não vai ter novidade para ele. É previsível o resultado.
Então, quanto menos previsível o resultado, mais estimulação também. Então, ele tem que ter o objetivo e ele tem que não fazer ideia do que ele precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Quanto mais imprevisível, melhor. Por que os videogames são tão atrativos para ele? Porque ele tem o objetivo de chegar ao final daquele jogo. Ele tem uma imprevisibilidade, porque nunca os tiros vão passar no mesmo lugar. Nunca a nave espacial vai percorrer o mesmo caminho na tela. Então, essa imprevisibilidade vai fazer com que cada hora ele tenha que reagir de uma forma e atuar de uma forma. E isso é viciante para o cérebro. Então, a imprevisibilidade, eu diria que é muito importante. O terceiro critério, desafio. Se eu tenho uma atividade que não desafia ele a nada, não, você vai só pintar. Tá. Agora, se ele vai pintar para, através dessa pintura, participar de um concurso, já tem um desafio aí, ele venceu os outros, né? Então, o objetivo é importante, a imprevisibilidade, o desafio. E a reverberação, que é justamente você poder aplicar aquela atividade mais vezes, né? Aquela atividade aplicada uma vez vai ter um efeito. Aquela atividade aplicada em 5 momentos diferentes vai ter outro efeito. Só que não adianta se aplicar a atividade 5 vezes se ela é previsível. Não vai ter efeito, porque ele vai saber, vai se cansar dela na segunda. Perceberam? Então, dessas atividades que vocês comentaram aí, o que eu comentaria sobre elas? Bom, teve aquela primeira que eu me lembro, que é com relação ao circuito, né, que faria de material reciclável carrinho, moto, pedestre, e fazia sinais de trânsito, essas coisas, e seria dado um objetivo e ele teria que cumprir esses objetivos. Pelo que eu entendi, a atividade de vocês então seriam miniaturas, né, onde seria dado um objetivo e ele, com base nas miniaturas, nos sinais de trânsito e tal, ele vai cumprir esse objetivo. Eu entendi qual é a atividade, tá? Mas a minha dúvida ficou no seguinte: você teria os elementos ali, os sinais, os carros, essas coisas, mas teria algum percurso, tipo uma rua, ou teria algum tabuleiro, alguma coisa que onde ele vai cumprir isso, ou é solto na mesa, no chão? Então, seria feito com papelão, né? Com pedaços de caixas, né? E a gente desenharia ali, né? Com tinta, guache, para fazer as vias, né? E estimulá-los a brincarem assim. Entendi. Bom, então, o que eu queria observar sobre isso? Bom, nós temos uma atividade, tá? Entrando nesse quesito aqui, imprevisibilidade. O que a gente considera? Que se esses desafios forem modificados em cada situação, beleza, você atinge essa imprevisibilidade. Por quê? Porque se ele brinca uma vez e brinca a segunda, o objetivo dele é outro, o percurso é outro, tudo é diferente. Ok, alcançou isso. Agora, aqueles percursos, tá? Esse tipo de atividade, onde se tem um percurso e esse percurso é sempre o mesmo, tá? E aí eu digo, você foi numa quadra, ou usou os corredores da escola, alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? Você perde a imprevisibilidade, porque o percurso vai ser sempre o mesmo, ele vai fazer sempre as mesmas coisas. Então, é importante ter esse cuidado com a imprevisibilidade. Eu notei, por isso que eu estou falando, essa atividade das maquetes e do percurso, ela atinge a imprevisibilidade a partir do momento que você mudar o percurso, mudar os sinais e mudar os objetivos, tá? Aí você alcança isso. Então, uma observação que eu faria nessa atividade é isso, é nunca deixar ela com os mesmos percursos, com as mesmas mãos de rua, com os mesmos sinais e com os mesmos objetivos, né? Fazer essa mudança sempre. A imprevisibilidade, então, nós temos no circuito a partir do momento que ele se modifica. O objetivo pode se variar de acordo com o que você define de tarefa dentro daquele circuito, tá? Mas é importante que haja esse objetivo.
vocês têm que ter a preocupação do seguinte, ele vai fazer esse circuito, tá, mas qual o objetivo dele? Fazer em menos tempo? Fazer de forma mais segura? Ele, sei lá, fazer sem atropelar ninguém? Tem que ter um objetivo muito claro, entendeu? E aí você fala, a gente define metas ou define objetivos, tá? A dica que eu dou aí com relação ao objetivo dessa atividade é esse, é deixar muito claro para ele. Tá? Não ser simplesmente você tem que chegar lá do outro lado. Tá, mas eu tenho que chegar lá do outro lado em tempo menor, de que maneira que eu tenho que fazer isso, né? Delinear mais esse objetivo. E no caso do percurso, nem sempre vai ser tão óbvio. Com relação ao desafio, aí a gente entra na seguinte questão. Qual é o desafio do circuito, Patrícia? Vamos lá. O que você enxerga desse circuito como sendo o desafio para ele? Então, Adriana, proporcionar um aprendizado efetivo através da prática? Não, ok. Mas, assim, a criança que vai passar por esse circuito, ela vai ser desafiada a quê? Ela vai ter que ganhar alguém em que momento? Ela vai ter que... Sabe, qual é o desafio dela em relação aos outros alunos? Ela está sendo desafiada a quê? Não sei se eu estou sendo claro aqui. Deixa eu dar uma lida de novo aqui. Entenda, Patrícia, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, por exemplo, vamos para o exemplo da colega do tabuleiro, tá? Ele tem um objetivo, sair de casa e chegar na escola, né? Tem a imprevisibilidade que é o dado, bater, não bater, etc, etc. Agora, qual é o desafio do jogo de tabuleiro? Ganhar. Não é esse o desafio dele? Ganhar dos colegas? Né? Ele está sendo desafiado a ganhar de todo mundo. Agora, no caso do percurso, qual é o desafio? É isso que eu estou colocando, assim, existe esse desafio claro para ele? De prevenção, de clareza, conhecimento das normas de trânsito, seria? O que eu estou querendo, não deixa de ser, mas o que eu estou querendo colocar é justamente isso. Eu estou querendo apontar para vocês pontos em que a gente pode pegar uma atividade e trabalhar mais fortemente ela, sabe? Ela é uma atividade bacana, ela é legal, só que ela precisa ter, vamos considerar esses 4 elementos aí. O desafio dela está ainda, assim, a criança não vai enxergar um desafio muito grande, tá? O desafio seria... saber quais placas, né, vão ser levantadas pelos alunos, né? Se é pare, se é siga, se é horário se as placas, se o sinal de trânsito está vermelho ou verde, então se ele pode seguir, se ele tem que parar. Sim. Agora, deixa eu sinalizar uma coisa para vocês. A atividade de vocês, eu não estou falando que é uma atividade ruim, não, tá? Não levo para esse lado, não. Mas eu estou querendo indicar o seguinte, nem sempre o que para a gente é um desafio, para eles assim, conscientemente, é uma coisa que atiça eles a vontade de fazer, tá? E o que eu quero dizer com isso? Para você, ele identificar as placas, fazer os movimentos certos nas placas, é um desafio? É um desafio, que ele vai ter que, né, conhecer e atuar de acordo com as placas, ok. Esse objetivo e esse desafio, e o desafio, no caso desse recurso, ficam, assim, sem muita clareza para ele enquanto criança. Então, tenta imaginar esse circuito com os olhos de uma criança, tá? Se você fizer essa mesma atividade, mas dividir ela em 2 grupos, um grupo ser os sinais, as placas e os guardas, e o outro ser os pedestres e os carros, né? E aí, o pessoal do trânsito, das placas e tal, tem que dificultar o pessoal dos carros. E o pessoal dos carros tem que tentar fazer em menos tempo. Depois inverte, quem estava no carro passa a ser as placas e quem estava na placa passa a estar no carro. E aí quem está na placa tem que dificultar ao máximo, levantar o pare, depois o siga e tal. Então, nisso, você vai causar uma brincadeira entre 2 times, onde um vai tentar dificultar a vida do outro e o outro vai tentar se sair daquela dificuldade e chegar no destino, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou chutando aqui, aí tem que criar regras, eu estou inventando aqui na hora. Mas fica uma coisa mais brincadeira de time,
e fica, ao mesmo tempo que eu quero ganhar, eu quero prejudicar o outro para que não ganhe de mim, e aí fica aquela guerra. Só que eles não podem fazer isso aleatoriamente, eles têm que fazer isso levantando a plaquinha, o outro tem que respeitar a plaquinha que o outro levantou, e por aí vai. Ou seja, você acaba criando todo um desafio e um objetivo que não é um desafio enquanto educador, é um desafio para a criança mesmo, uma brincadeira para que ela possa encarar aquilo e chegar no fim, ganhei, não ganhei, fui desafiado e ganhei, eu consegui, entendeu? É isso daí que vai fazer a diferença. Perceberam o grau de apimentamento da atividade? É a mesma atividade, é ótima, maravilhosa, um tempero nela ajuda. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sabe? Que as mesmas atividades, isso, Patrícia, tempero regado de conhecimento, né? Então, assim, o que vocês têm que imaginar é o seguinte, ter sempre o olhar da criança e não do educador, sabe? Prepara as atividades com o olhar do educador, sabendo o que você quer alcançar com elas. Mas antes de efetivar essa atividade, vira criança e vê como que ela, sabe, será que eu vou me divertir com isso? Será que eu vou ser desafiado? Será que eu vou batalhar, brigar, ganhar de alguém, não ganhar? Sabe, isso que vai dar todo incentivo para eles trabalharem em atividade, tá? E a reverberação, eu nem vou comentar dessas atividades, porque é o seguinte, a reverberação nada mais é do que poder aplicar a atividade mais vezes, né? Se ela tiver imprevisibilidade, ou seja, ele não conseguir decorar, não conseguir ter macete, não conseguir decorar, for totalmente imprevisível para ele o resultado. O objetivo, ele tem um objetivo, mas ele não sabe o que ele vai ter que fazer na hora para alcançar ele, né? E ele está sendo desafiado, automaticamente você vai poder fazer a reverberação nele, você vai poder trabalhar várias vezes aquela mesma atividade.